Bom, galera, então, conforme eu falei que ia copiar a ideia do Rodrigo Rainer, né, de deixar aqui o pós-jogo no Twitter, né, e no YouTube, como eu estou começando hoje, vou fazer uma pequena análise do jogo do Flamengo e do Corinthians nessas duas primeiras rodadas do Atlético no Campeonato Brasileiro. Bom, quanto ao Flamengo, eu acho que o Sampaoli entrou novamente com uma escalação que ninguém esperava e errou ao colocar o Gabriel como um líbero ali à frente dos zagueiros. O Gabriel errou muito passe, ficou muito confuso, perdido em alguns lances. E Gabriel, que já jogou aí como uma espécie de volante, já jogou como lateral direito com o Sampaoli, está faltando jogar como zagueiro, né? A gente ainda não vê o Gabriel nessa função. Mas futebol é aquela coisa, se o Flamengo conclui em gol, as chances que ele criou no primeiro tempo, talvez a gente tivesse uma análise completamente diferente do que a maioria das pessoas teve, né? O Atlético fez o gol no primeiro tempo, teve uma chance com o Savarino também que ele desperdiçou, mas o segundo tempo do Atlético foi muito melhor, né? O Atlético controlou o jogo, teve mais finalizações certas no segundo tempo e o Flamengo não conseguiu chegar ao gol do Atlético. Então foi uma excelente vitória, né, em cima do campeão brasileiro e um excelente cartão de visitas do Galo. Contra o Corinthians, eu novamente não concordei com a escalação do Sampaoli, apesar de entender que ele troca muito o time, mas eu não concordei com a saída do Alan, por saber que o Alan é imprescindível para esse time do Atlético, tem se mostrado imprescindível. Mas eu entendo que ele vai ter que fazer a rotação do elenco do Atlético, basta a gente ver o que aconteceu com o Natan, né? Infelizmente. Mas foi um massacre, o Atlético fez 4 gols, um bem anulado, né? Mas fez 4 gols, meteu 2 bolas na trave, o Cássio fez 2 ou 3 milagres, né? Então o Atlético deu 25 finalizações, né? Então eu não gosto de falar de injustiça em futebol, mas seria uma aberração o Atlético não vencer a partida contra o Corinthians ontem. Eu queria pedir à torcida do Atlético que a gente tivesse paciência, né? E não ficasse escolhendo jogadores para Cristo, como nós já fizemos com vários, Rafael Carioca, Marcos Rocha, os exemplos são inúmeros, né? E o Johan ontem foi um exemplo disso. E eu quero falar aqui também em nome do Alan Franco, né? Eu acho que a gente precisa ter uma paciência com o Alan Franco, especialmente nesse momento que ele pode ser um dos substitutos do Natan, né? Que deve ficar um bom tempo aí parado. Então, assim, eu penso que a gente precisa ter essa paciência, entender que ele vai rodar o elenco, até porque ontem, eu não sei se vocês repararam, no lance do segundo gol do Atlético, no gol do Johan, segundo gol do Johan, o Savarino, na hora que ele dá o chute, ele sente uma cãibra ali, ele cai no chão e puxa ali o pé, que é uma prova de que o elenco já começa, mesmo com 4, 5 jogos pós-parada aí, a sentir um pouco a questão física, né? Então nós vamos ter que ter paciência, ter que girar o elenco, né? Mas entender que o Sampaoli também escala o Atlético, as equipes dele, de acordo com os adversários. Então a gente precisa ter paciência, confiar, né? Porque 2 vitórias sobre Flamengo e Corinthians são realmente feitos que a torcida do Atlético talvez nem todo mundo esperasse, né? Começar o campeonato com 2 vitórias. Então vamos aí apoiar o time, fazer nosso GNV, eu acho que isso é importante nesse momento. E a gente volta para analisar o jogo contra o Ceará no Mineirão. Um abraço.